E aí, tudo bom? Eu sou Alexandre Lemos, sou advogado, especialista em direito civil e do consumidor e em direito público. Hoje a gente vai falar um pouco da reforma trabalhista. Não é minha área, eu vou me aventurar um pouco aí, já que é um tema que está sendo muito questionado e as pessoas elas acabam levando muito em consideração o que as notícias dizem, né, o que os outros dizem. Mas eu vou deixar aí uma dica para vocês. Entre aí no site da Câmara, procure o projeto de lei 6787 de 2016, certo? Que trata da reforma trabalhista. Leia e tire sua própria interpretação. Você vem aqui inteiro teor, certo? Você vai baixar o arquivo completo, o projeto de lei completo. Você pode ler e você vai interpretar e assim você vai ver que não é tudo aquilo que se espalha nas notícias, certo? Então é fácil de achar, joga aí no Google. E aí eu vou comentar um pouco sobre esse projeto de lei, certo? Aqui aí é o meu canal, vocês podem ver. Se vocês gostam aí de direito, gostam de moto, gostam de drone, gostam de viagem, airsoft, tem tudo um pouco aí, certo? Então, se puderem, vem aqui, se inscreva aqui no canal, curta aí esse vídeo. Meu Instagram aqui, Alexandre Velemos. Se quiserem me acompanhar, fiquem à vontade, me sigam aí no Instagram, certo? Então vamos lá. Para falar da reforma trabalhista, eu achei isso aqui bastante interessante, né, bastante esclarecedor e vai facilitar para a gente. É do estado de São Paulo, né, eles fizeram esse esquema muito bem elaborado aqui e eu vou comentar algumas coisas. Em relação à contratação, ele bota assim, como é hoje e a proposta da reforma, certo? Então ele diz assim, como é hoje, todos que prestam serviço não eventual mediante salário são empregados. Proposta da reforma, regra continua, mas a reforma diz que autônomo não é empregado. Na verdade, essa regra já existe. O autônomo, ele não é empregado, né? A empresa ela pode contratar o serviço de um autônomo, mas assim, o que é que acontece hoje? Se aquele autônomo ele for contratado de forma fraudulenta, ele vai ser considerado como empregado. E eu acredito que com a reforma isso não mude. Se o juiz ele perceber que aquele autônomo ele foi contratado de forma fraudulenta, na verdade ele é um empregado, então o juiz vai reconhecer o vínculo empregatício e vai dar a ele todos os direitos como se fosse empregado daquela empresa, certo? Então, eu acredito que não muda muita coisa. Como é hoje? A jornada de trabalho. Até 8 horas diárias e 48 horas semanais. O que é que muda? Ele diz que essa questão das 8 horas diárias e 48 horas não muda, certo? Mas o acordo pode criar jornada de 12 horas com 36 horas de descanso. Na verdade, isso já existe, certo? Então, já existe essa possibilidade de jornada de 12 horas com 36 horas de descanso. A gente vê isso principalmente em hospital, né? Médico que dá plantão, enfermeira que dá plantão, geralmente é 12 por 36 horas, trabalha 12 horas e descansa 36 horas. Então eu acredito que isso aí também não vai mudar muita coisa não, certo? O seguinte, em relação à empresa, empresas do grupo podem ter responsabilidade solidária sobre o empregado. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que um banco ela é constituída por várias empresas, uma empresa que é o próprio banco, uma empresa que é uma empresa de seguro, certo? Então, vamos dizer que o empregado do banco, ele ajuiza uma ação trabalhista, ganha, e aí o juiz, ele, além de condenar o banco, ele pode condenar também a ter uma responsabilidade solidária àquela outra empresa seguradora. Se ele não encontrar bens do banco, certo? Então, chegou a fase de pagamento, o banco não paga, tenta penhora online, e aí não consegue bloquear dinheiro do banco, e aí ele vai para aquela outra empresa, né, que faz parte do mesmo grupo econômico, e aí bloqueia o dinheiro daquela outra empresa. E aí ele diz aqui, o que é que muda com a reforma? Responsabilidade solidária continua no grupo, mas outras empresas dos sócios serão protegidas. Então isso aí não vai mudar nada, certo? Então aquela mesma empresa do grupo,
ela continua tendo aquela responsabilidade solidária. Mas se um dos sócios daquela empresa, ela tem uma outra empresa que não tem nada a ver com aquele grupo econômico, vamos dizer que um dos sócios do banco, ele tem uma empresa de venda de imóveis, né? Não tem nada a ver com aquele outro grupo, não tem nada a ver com banco, não tem nada a ver com seguro, com financiamento. Então, essa outra empresa ela não vai ter responsabilidade nenhuma sobre aquele empregado contratado pelo banco, certo? Então, vamos para a seguinte. Troca de roupa e banheiro. Ele diz aqui que não há menção. Realmente, na CLT, não existe menção em relação a isso. Mas o que é que os juízes vêm considerando hoje em dia? Vamos dizer que o empregado, ele chega uns 15 minutos antes do horário de trabalho dele, para começar às 7 horas, ele chega 15 minutos antes para ir no banheiro, trocar de roupa. E aí o juiz entende hoje que essa chegada antecipada, essa troca de roupa dentro da empresa é considerado como hora extra. Então, aqueles 15 minutos que o empregado chegou mais cedo, então, para o juiz, hoje, já é considerado como início da jornada de trabalho e pode gerar hora extra, certo? Então, o que é que muda com a reforma? Troca de roupa, higiene, alimentação e estudo não serão considerados como horas extras, certo? Então, essa é uma mudança. Transporte fornecido pela empresa pode ser considerado parte da jornada de trabalho, certo? Isso é chamado de horas itineres, que é aquele tempo que o empregado ele vai da sua residência até o seu local de trabalho. Não são em todas as situações, certo? Isso precisaria de uma aula específica só para explicar sobre essa questão das horas itineres. Então, o que muda? Esse deslocamento ele não será considerado parte da jornada de trabalho, certo? Não é qualquer situação que se aplica a isso, certo? A mudança é que naquelas situações em que se reconhecer as horas itineres, que é aquele tempo percorrido de casa para o trabalho, não vai ser mais considerado horário de trabalho, não vai ser mais considerado dentro da jornada de trabalho, certo? O almoço, ele fala aqui mínimo de 1 hora, mas isso aqui é relativo, certo? Isso aqui está, de certa forma, errado, porque depende da jornada de trabalho do funcionário. Então, o mínimo de 1 hora, geralmente é quando você trabalha pelo menos 8 horas diárias, então você tem que ter no mínimo 1 hora de almoço, certo? E aí ele diz aqui que com a mudança o acordo pode permitir até 30 minutos. Isso pode ser bom, certo? Assim, às vezes a pessoa quer almoçar em 30 minutos, continuar sua jornada de trabalho e sair um pouco mais cedo. Então, sair 30 minutos antes, né? Então, pode ser uma coisa boa para o funcionário, ele adiantar o almoço dele, terminar a jornada de trabalho dele e ir para casa ou ir resolver alguma coisa, ir no médico. Então, isso é uma coisa interessante para o empregado. Às vezes, você almoça em menos de 1 hora e fica lá só esperando o tempo e não pode adiantar seu trabalho, não pode sair mais cedo porque tem que esperar aquela 1 hora de almoço que está estabelecida em lei, certo? Em relação à hora extra, ele diz o seguinte: até 2 horas diárias com valor 50% maior, proibido para empregados com contrato de tempo parcial. E o que é que muda? Limite e valor não mudam, certo? Então, o limite vai continuar de 2 horas, com acréscimo de 50% do valor da hora, e não mudam, e passa a valer também para o contrato de tempo parcial, certo? Então, quem tiver o contrato de tempo parcial vai poder também fazer hora extra, ganhar um dinheiro a mais. O banco de horas, ele diz até 2 horas por dia deve ser compensado em 1 ano. O que é o banco de horas? Em vez de quando você faz a hora extra, né, vamos dizer que você fez 2 horas extras por dia, e aí você tem aquelas 2 horas para utilizar em um outro dia, né? É como se você guardasse aquelas 2 horas extras como um bônus, um banco, né? Aquelas 2 horas ali é meu dinheiro, para eu trocar por um outro dia, ter uma folga 2 horas
a mais. Ou então, como acontece, no sábado você tem 4 horas extras e aí dia de sábado você trabalha 4 horas só, né? Então aí você troca aquelas 4 horas extras pela folga do sábado. Então existe essa possibilidade do banco de horas, né? E aí ele diz que deve ser compensado em 1 ano. E aí o que é que muda? Até 2 horas por dia e deve ser compensado em 6 meses. Então isso é melhor, que deve ser compensado num tempo menor, certo? Férias, 30 dias por ano. E aqui com a mudança, 30 dias por ano, que podem ser divididos em até 3 períodos. Então, isso é bom ou ruim? Depende. Certo? Tem empregado que ele é essencial para a empresa. Para a empresa, ela não poderia ficar 30 dias sem aquela pessoa, certo? Mas tem ao lado do empregado também. Tem gente que prefere tirar períodos de 10 dias, certo? Imagine você que você teve uma semana estressante, um mês estressante, e aí você precisa de 10 dias de folga. E aí pode ser melhor do que você ter 30. Às vezes a pessoa tira 30 dias de férias, e aí nem acabou as férias, ela já está ansiosa para voltar a trabalhar. Eu sei que não é todo mundo, né? Mas tem gente que fica ansioso, porque fica em casa sem fazer nada, e às vezes você dividir em períodos de, por exemplo, 10 dias no ano, é bem melhor. Você pega um período estressante e tira 10 dias de férias. Às vezes você quer fazer uma viagenzinha, né, você precisa desses 10 dias para fazer uma viagem. Né, e você, às vezes, a pessoa é casada, aí o marido e a mulher, nem sempre as férias deles batem, né, para eles poderem fazer uma viagem. E aí já nessa divisão assim, em períodos, os dois podem tirar um período exato para tentar fazer uma viagenzinha, para descansarem, para curtirem, certo? Ou então pode acontecer alguma coisa na família que você precisa se ausentar. Então eu acho que é uma coisa boa essa divisão em 30 dias, né? Mas fiquem aí no direito de discordar. Contribuição sindical no valor de um dia de trabalho obrigatório, né? E aí ela deixa de ser obrigatório, não será obrigatória, e será preciso autorização do empregado, então fica a critério do empregado se ele quer pagar o sindicato ou não. Isso entra várias questões políticas, se realmente o sindicato ele ajuda o trabalhador ou não, ou se o sindicato é só relacionado a um envolvimento político, né? Então, isso aí fica a critério de cada trabalhador escolher se quer contribuir ou não, se ele realmente vê alguma diferença, se ele acha que o sindicato trabalha por ele ou não, certo? O seguinte, intervalo antes da hora extra. Descanso de 15 minutos antes da hora extra, fim do descanso antes da hora extra, certo? Então isso aí é simples. Contrato intermitente. Na CLT não tem previsão, certo? Então, o que é que muda? Permite contratar sem horário fixo e empregado é acionado 3 dias antes do trabalho. Então, vamos dizer que você tem um empregado que ele só precisa ser acionado de vez em quando, não é uma pessoa que precisa estar sempre na empresa. Então, você pode fazer esse tipo de contrato intermitente. Vamos dizer que você tem uma demanda maior em determinados períodos do mês, então aquele empregado ele vai ser contratado só para determinado período do mês, certo? Então isso aí pode ser uma forma também da pessoa arranjar outros trabalhos, ter outros empregos, né, desde que não interfira nesse seu contrato intermitente. Então a pessoa ela pode arranjar 2 empregos, né, já que ela já sabe quando é que ela precisa trabalhar ali naquele. E pode ser considerado uma coisa boa, né, mas a gente só vai ver com a prática. Em relação ao trabalho insalubre, ele diz aqui que grávidas e lactantes são automaticamente afastadas. Com a mudança, afastamento automático só com grau máximo de insalubridade, em outros casos, afastamento apenas com laudo médico. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Assim, você, em determinados tipos de trabalho, você acaba deixando de contratar uma mulher porque ela não vai poder trabalhar se ela vier engravidar
em razão da insalubridade. E já com essa mudança, as empresas elas vão considerar isso, elas vão considerar que aquela mulher, se ela vier a ficar grávida, não vai ter mais que ser afastada, certo? O home office, que é o trabalho em casa, certo? Não há previsão, pela CLT não há previsão, certo? É uma coisa que eu acho que quando a CLT foi criada não era uma coisa que pudesse se imaginar, né? Uma coisa que vem até do avanço tecnológico, boa parte do trabalho você pode fazer em casa. Eu mesmo, eu sou advogado, eu chego em casa, vou fazer minhas petições, vou fazer meus recursos, tudo que eu tenho que fazer, a maior parte das coisas eu faço na minha casa. Geralmente no escritório, estou sempre atendendo o cliente, tenho ligação, tenho muita coisa e acabo não conseguindo fazer minhas petições. E aí meu trabalho é feito todo em casa, né? A diferença é que eu sou autônomo, certo? E aí aqui, relacionado a quem tem vínculo empregatício, e aí com essa mudança ele regulamenta a infraestrutura será prevista em contrato, certo? Então vai ter a possibilidade de você ser contratado e trabalhar em casa. Então, pessoal, o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dar uma cortada, né? Se vocês gostaram, querem a continuação acerca da reforma trabalhista, deixem o seu like, se inscrevam aí na página, deixem aí nos comentários. Se vocês discordam com alguma coisa, bota aí nos comentários que a gente vai debatendo, né? A gente vai se falando. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem a continuação desse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. Minha página aí do YouTube, meu Instagram. Pode aí mandar mensagem nos dois. Então, valeu. Até a próxima.